A Fenícia localiza-se na região do atual Líbano. Seu território possuía cerca de 200 km de comprimento e ficava entre o mar e as montanhas. Os fenícios eram de origem semita. Como eu já havia dito nas aulas anteriores, os povos de origem semitas são os povos que têm uma descendência em comum com Sem. Sem era o filho de Noé. Eles eram originários da costa do Mar Vermelho. Ao longo dos séculos, eles se misturaram com diversos outros povos. Devido às suas características geográficas, os fenícios foram obrigados a dedicar-se às atividades marítimas, porque eles ficavam entre o mar e as montanhas. Vamos para o mapa para vocês se localizarem melhor. Nós temos aqui um mapa da Europa, Norte da África e Ásia. A região da Fenícia é esta região em verde aqui. Já já nós vamos aproximar o mapa para vocês verem melhor. Então, nós temos as três principais cidades, que eram Byblos, Sidon e Tiro. Esta linha em vermelho são as rotas comerciais e também rotas marítimas. Essas rotas serão muito importantes, nós vamos falar dela daqui a pouco. Então, aproximando aqui, nós podemos ver aqui a região da Fenícia. Como vocês podem ver, pessoal, existem vários reinos aqui, o reino de Byblos, o reino de Sidon e o reino de Tiro. Esses reinos, pessoal, ficam todos dentro da região da Fenícia. Mas por quê? Porque a Fenícia ela não tinha um estado centralizado, ela não possuía um único reino. Ela possuía várias cidades-estados, como a cidade-estado de Byblos, a de Sidon e a de Tiro. Isso impedia a formação de um reino centralizado, ou seja, de um único rei de toda a Fenícia. Vamos falar um pouco da religião fenícia. Cada cidade fenícia tinha o seu deus protetor, e os principais deuses da Fenícia eram Baal ou Baalit, que era o termo feminino para Baal, simbolizava a chuva e a tempestade. Alian, que era o filho de Baal, era o deus das fontes. Astarte era a deusa da fecundidade. Adonis era o deus da vegetação. E Melkart era o deus protetor da cidade de Tiro. Os cultos religiosos eram realizados ao ar livre e geralmente em lugares altos. Sacrifícios sangrentos e até com humanos eram realizados, ou seja, eles sacrificavam humanos, matavam humanos para oferecerem aos deuses, por exemplo. A prática de magia, assim como ocorria na Mesopotâmia, também era muito comum. No ano 1792 a.C., um rei chamado Hammurabi uniu o reino da Babilônia e decidiu que as leis tinham que ser não apenas escritas, mas gravadas em pedra. Ele pensou que se as leis estivessem acessíveis para todo mundo ler, as pessoas seriam mais capazes de compreendê-las e de determinar se alguém era culpado ou inocente. Uma enorme pedra de basalto foi gravada com 282 leis. Essas leis deveriam ser seguidas por todos no reino. Esse foi o primeiro código de leis da história. O princípio básico do código de Hammurabi foi uma tentativa de fazer tudo com justiça. Se uma pessoa prejudicasse alguém, ela seria punida com o mesmo crime que cometeu. Em outras palavras, olho por olho, dente por dente. Babilônia, cidade eterna. Além do tamanho, a Babilônia ultrapassa em esplendor qualquer cidade do mundo conhecida até hoje. Isso foi o que o grande viajante Heródoto de Halicarnasso disse em 450 a.C., quando chegou à Babilônia. Heródoto foi um grego que viveu no século V a.C. e é considerado o primeiro historiador do mundo. A antiga cidade de Babilônia foi o lar de uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Vários jardins foram construídos nas paredes, de forma que pareciam estar flutuando no ar quando vistos de longe. Essa maravilha foi chamada de os Jardins Suspensos da Babilônia. A lenda diz que os maravilhosos jardins adornados com plantas exóticas foram construídos pelo grande rei Nabucodonosor II. Sim, eu fiz isso em homenagem à minha esposa, que queria lembranças das flores de sua infância. Nabucodonosor II viveu há cerca de 600 anos antes de Cristo e herdou o grande reino da Babilônia de seu pai, que havia derrubado os assírios e conseguido a independência da Babilônia. Nabucodonosor II também conquistou a Judéia e Jerusalém. Por isso é que ele era retratado como um homem muito cruel na Bíblia. Mas foi graças ao reinado de Nabucodonosor que a Babilônia se tornou uma cidade linda e maravilhosa, conhecida como a Pérola da Mesopotâmia. Na Mesopotâmia, os deuses eram adorados em templos chamados zigurates. Havia um enorme zigurate na Babilônia, e dizem que ele tinha uma torre de 90 metros de altura que parecia subir aos céus. Astronomia.
Como praticamente todas as pessoas ao longo da história, os babilônios observavam o céu à noite. Os babilônios acreditavam que a Terra era um disco fixo e que o céu era como uma esfera que circulava em torno dela uma vez por dia. Por isso as estrelas permaneciam no mesmo lugar noite após noite. Foi assim que eles também notaram que havia corpos celestes que se moviam por conta própria em diferentes direções. Os babilônios consideravam que estes corpos celestes tinham poderes mágicos e sobrenaturais. Os padres dedicaram suas noites a estudá-los e deram a eles nomes que hoje conhecemos: Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus e Saturno. Hoje sabemos que esses corpos celestes em movimento são os planetas, e cada um se move independente das estrelas, pois giram em torno do Sol. Os babilônios acreditavam que esses 5 planetas eram deuses poderosos e que esses deuses controlavam o destino da humanidade. Os sacerdotes começaram a usar o movimento desses corpos para interpretar sorte ou azar. Usar esses movimentos para interpretar o mundo foi a forma como os babilônios inventaram o que hoje chamamos de astrologia. Alguma vez você já se perguntou por que há 7 dias na semana? Bom, foram os babilônios que organizaram a semana em 7 dias nomeados, em muitas línguas, como esses 5 planetas, o Sol e a Lua. Em várias línguas até hoje, existe essa relação com os corpos celestes. Em inglês, segunda-feira, Monday, dia da Lua, sábado e domingo, Saturday, dia de Saturno, e Sunday, dia do Sol. A sociedade egípcia. O faraó ocupava a posição mais elevada da hierarquia social egípcia. Ele era considerado um verdadeiro deus, o filho de Amon-Ra e a encarnação viva de Horus. Para os egípcios, a felicidade do país dependia da felicidade do faraó. Ou seja, se o faraó estava triste, o país estava indo mal. Se o faraó estava feliz, o país estava indo bem. Por isso, eram realizadas frequentes cerimônias religiosas para alegrar o faraó. O faraó, ele tinha um poder ilimitado, ou seja, ele tinha um poder de vida e morte sobre os seus súditos. Ele usava uma coroa dupla e um cetro como símbolo da unificação dos 2 reinos. Lembra, pessoal, dos 2 reinos na nossa primeira videoaula sobre o Egito? O Baixo Egito e o Alto Egito? Ele possuía várias esposas, mas apenas a primeira esposa poderia usar o título de rainha. A nobreza. A nobreza era constituída pelos parentes do faraó, pelos altos funcionários do palácio, pelos oficiais superiores do exército, pelos chefes da administração e pelos sacerdotes. Eles levavam uma vida luxuosa em seus palácios. Dedicavam-se à pesca e à caça, ou seja, viviam pescando e caçando. Em tempos de guerra, lutavam em carros especiais, no caso dos oficiais superiores do exército. Os sacerdotes eram responsáveis pela administração dos bens dos fiéis e do estado que era oferecido aos deuses, ou seja, era ele que cuidava do dinheiro que seria destinado aos deuses. Eles possuíam grandes propriedades de terra. Tinham também uma dignidade sacerdotal, ou seja, além de serem respeitados, o cargo era hereditário, passava de pai para filho. Os que serviam aos grandes deuses, como por exemplo Amon-Ra, tinham os maiores privilégios. Eles possuíam uma grande influência política e em vários momentos da história egípcia, como nós vimos na aula anterior, essa influência dos sacerdotes dificultou a ação do faraó. Por isso, como nós vimos na aula anterior, Amenófis IV expulsou os sacerdotes. Os sacerdotes, eles eram responsáveis pela liturgia, ou seja, pelas cerimônias. Eles tinham a cabeça sempre raspadas, mas levavam uma vida normal, podendo casar e ter filhos. Os escribas, eles eram letrados e formados nas escolas do palácio. Eles tinham a função de fiscais, inspetores dos trabalhos, inspetores das rendas, cobravam os impostos ou atuavam na magistratura, no ensino. Eles eram considerados os olhos e ouvidos do faraó. Pessoal, foi graças aos escribas que nós podemos ter conhecimento da história egípcia. Foram eles que escreveram os pergaminhos, os hieróglifos, que era a escrita egípcia. Eles que escreveram o livro dos mortos, um importante livro sobre a religião egípcia. Nós temos os soldados. Os soldados, eles formavam uma camada à parte. Não eram muito estimados pela população, eles viviam dos produtos que recebiam ou dos saques que faziam quando atacavam outros países. Alguns eram estrangeiros, camponeses e artesãos. Era a camada inferior da sociedade. Os camponeses executavam basicamente os trabalhos agrícolas, ou seja, o trabalho no campo. Recebiam um mísero pagamento em forma de produtos.
comiam pouco e se vestiam mal. O pouco que conseguiam poupar era guardado para o seu funeral. Os escravos eram em geral bem tratados, pois eram muito numerosos e por isso não eram tão vigiados e não tinham constantes retaliações. Nós temos aqui a pirâmide social do Egito. Como eu havia dito, nós temos o faraó no topo da sociedade egípcia, os nobres e os sacerdotes. Nós temos os soldados. Os soldados, apesar de estarem na terceira camada social do Egito, eles tinham uma vida tão difícil quanto os artesãos e camponeses. Logo abaixo nós temos os escribas, os comerciantes, artesãos, camponeses e, na base da pirâmide, nós temos os escravos. Vamos dar continuidade, vamos falar agora sobre a religião egípcia. Os egípcios eram politeístas, ou seja, eles adoravam vários deuses. E os seus deuses eram antropomórficos, zoomórficos e antropozoomórficos. Apesar da palavra ser difícil, é bem simples de ser entendida. Antropo vem de homem, mórfico vem de forma, ou seja, antropomórfico são deuses em forma de humanos, zoomórficos são deuses em formas de animais e antropozoomórficos são deuses metade homem e metade animal. Eles acreditavam numa existência extraterrena, ou seja, na vida após a morte, e se preparavam durante a vida toda. Os primeiros habitantes do Nilo, lembram, pessoal, dos primeiros habitantes do Nilo que viviam nos nomos, pequenas unidades políticas, econômicas e sociais? Então, eles adoravam um totem. Um totem, pessoal, é um objeto sagrado, tanto um vegetal quanto animal. A Guerra dos Deuses. Pessoal, eu trouxe aqui um pequeno texto falando um pouco da história dos deuses. Vamos lá. Nos primeiros tempos do Egito, Sete, que era o vento quente do deserto, assassinou Osíris, que era o sol poente, o deus dos mortos, e lançou seu corpo no rio. Ísis, que era a deusa da vegetação e das sementes, conseguiu encontrar o seu corpo, mas Sete voltou a atacar Osíris, dividindo seu corpo em 14 pedaços que espalhou pelo Egito. Então Ísis, com a ajuda de Horus, o deus falcão, juntou os pedaços e uniu as partes com palavras mágicas. Então, pessoal, nós temos aqui um dos principais deuses, Sete, Osíris, Ísis e Horus. Vamos falar um pouco de alguns outros deuses. Nós temos Ra, o Sol, que é o criador de todos os deuses, Ptah, o criador do mundo e protetor dos artesãos, Tot, o deus da ciência e o protetor dos escribas, e Anubis, o deus chacal, protetor dos embalsamadores. O culto dos deuses. Para homenagear os deuses, os egípcios construíram templos grandiosos. Como exemplo, nós temos o templo de Karnak, o templo de Luxor, o templo de Horus e o templo de Abu-Simbel. Os egípcios acreditavam que os deuses habitavam os templos. Todas as manhãs, os sacerdotes faziam oferendas e trabalhos de purificações. Em algumas ocasiões, levavam os deuses para passear e até para encontrar com outros deuses. Existia até, pessoal, um barco todo enfeitado, ornado em ouro, na qual eles atravessavam um rio para poder levar os deuses para o outro lado para se encontrar com outros deuses. A crença na imortalidade. Para eles, apenas separava o corpo da alma. Por isso, pessoal, quando eles morriam, eles faziam um trabalho de mumificação. Esse trabalho de mumificação, pessoal, ele era feito da seguinte forma. Quando a pessoa morria, as suas vísceras eram tiradas, ou seja, seus órgãos eram tirados e colocados em um pote. Eles emergiam o corpo em uma mistura de água e carboneto de sódio e colocavam substâncias aromáticas como canela e mirra dentro do corpo para poder preservar o corpo. Depois, eles envolviam o corpo em um pano e selavam com uma cola para evitar o contato com o ar exterior. Nós temos aqui nas imagens um exemplo de uma múmia. Existia também, pessoal, o sarcófago, que era uma espécie de caixão. Pessoal, o sarcófago, ele tinha as feições dos mortos. Mas por que eles tinham as feições dos mortos? Para quando a alma fosse julgada e fosse salva, pudesse encontrar o corpo mais facilmente. Nós temos aqui dois exemplos de sarcófagos. Nós temos esse aqui, que era um sarcófago mais simples, e esse daqui, que é um sarcófago feito para os faraós. Era um sarcófago feito em ouro maciço. O julgamento da alma por Osíris e o livro dos mortos. Pessoal, o livro dos mortos, né, foi um livro escrito pelos escribas, como eu já havia dito. Esse livro ele falava de como ocorria o julgamento da alma. Ocorria da seguinte forma, pessoal. Quando a pessoa morria, a sua alma ia para o julgamento na frente de 42 deuses. O seu coração era colocado em uma balança e do outro lado era colocada uma pena. Se o seu coração pesasse, você seria julgado e a sua alma seria devorado por uma deusa chamada Anut, que tinha a cabeça de crocodilo, patas de leão e corpo de hipopótamo, que representam os 3 animais mais temidos do Egito. Se a sua alma fosse salva, a alma poderia voltar
buscar o corpo, por isso que os sarcófagos tinham as feições dos mortos, e assim eles poderiam viver eternamente em uma espécie de paraíso junto com os deuses.